Graças e paz, igreja. Eu vou contar minha experiência. Quando a apóstola veio ministrar em mim, antes de ela ministrar em mim, irmão, eu estava vendo muitas coisas aqui dentro da igreja. E o Senhor falava que tudo aquilo que eu estava vendo era o poder da glória dele que estava aqui, caindo nas pessoas. E eu não conseguia me conter, eu só chorava porque eu não sei, eu dizia, mas Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque eu estou vendo essas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E quando a apóstola veio ministrar em mim, ela ministrou a mesma coisa que eu já estava vendo, mas ela pediu para o Senhor me mostrar muito mais daquilo que eu estava vendo. E eu consegui me conter, porque eu vi uma glória muito grande. E ali, ela ministra em mim o arrebatamento. E o meu arcanjo de guerra estava me esperando. Mas antes de eu fiz a pergunta para ele, perguntei se ele cria que Jesus tinha ressuscitado, e ele disse que sim. E ali ele me leva, ele disse bem assim, que tinha uma missão para mim, cara, para mim ver o poder da glória sendo ativada na vida das pessoas. E era assim como que todas as pessoas que estivessem aqui, não só aquelas que estivessem aqui, mas aonde tinha pessoas orando no mesmo horário que a gente, e o poder da glória estava sendo ativado nelas. Era algo assim como ela pedisse, a pessoa pedisse assim, Senhor, eu quero o poder da glória, é algo que vinha assim, entrava muito rápido naquela pessoa. E o Senhor dizia assim, filha, isso aqui que você está vendo é pouco, mas eu vou derramar muito mais. Mas para mim derramar muito mais, as pessoas que estão me buscando, ela tem que pedir o poder da glória, porque o poder da glória vai curar pessoas, o poder da glória vai libertar pessoas, o poder da glória vai libertar a família, porque vocês estão orando, porque vocês estão buscando, é o poder da minha glória. Através de você vai libertar, de vocês, vai libertar muitas pessoas. E ele permitiu eu ver assim, irmão, e ele dizia bem assim, eu ver o poder da minha glória como se eu estivesse aqui dentro da igreja. As pessoas recebendo dons, as pessoas recebendo curas. Porque hoje, ele falou, hoje ele estava curando pessoas aqui dentro hoje. Mas porque essas pessoas pediram, e isso é o poder da glória dele, ele falava. E ele disse bem assim, diga para minha filha, que só é o começo que ela recebeu ali no celular dela, só é poucas coisas, mas ela vai receber muito mais testemunho através do poder da minha glória que eu vou fazer na vida de muitas pessoas, que ela vai se impactar, que eu vou fazer na vida de muitas pessoas através do poder da minha glória. E foi quando eu volto, irmã, foi essa minha experiência. E depois ela ministra em mim, para a guerra. E ali eu guerrei pela igreja, eu guerrei por líderes. E eu guerrei por uma família específica, porque eu vou falar só para ela. E foi isso minha experiência, amém? Graças e paz, irmãos. Assim que a apóstola ela ministrou sobre a minha vida, os anjos do Senhor apareceram. E eu fazia a pergunta para eles. E eles respondiam. E eles falavam que eu ia de encontro com o Pai. E Ele estava à minha espera. E eu ia até o Senhor. Chegando ao Senhor, eu me prostrava diante dele de joelho. E começava a adorar o Senhor ali. E o Senhor, Ele falava para mim assim, levanta, filho. Eu pegava, ficava de pé, irmãos. E o Senhor, Ele começava a falar comigo. Ele falava assim, eu quero que você leve um recado. Não só para a minha igreja, mas para todo o meu povo.
E eu falava, amém, Senhor. E, irmãos, ele começava a me falar, irmãos, do carnaval que aconteceu no Rio de Janeiro. E ele falava para mim ali que o pai, ele estava muito triste do que tinha acontecido naquele lugar. Ele falava assim para mim, o meu pai, ele só não consumiu aquele lugar porque ele viu um justo no meio daquele povo. Ele ainda ouviu alguém que ora. Por isso ele não fez o que era para ele fazer. Mas muitos estão brincando com o nome do meu pai. E ele falava para mim assim, fala para o meu povo se preparar, porque eles profanaram diante do meu pai, e o meu pai, ele não viu isso com bons olhos. Ele falava que isso, irmãos, esse pecado, ele fedia na narina do Senhor, e o Senhor, ele estava muito irado com isso. Ele falava assim, aonde tiver um justo, aonde tiver um filho meu que crê em meu nome, esse sim será salvo. Mas aquele que não crê, irmãos, ele falava que já tem a condenação eterna no inferno. E eu vi, irmãos, aonde estava acontecendo aquele carnaval. Eu vi aquele lugar ele sendo destruído. E o Senhor, ele falava assim, para me mostrar para eles que eu sou Deus, eu acabarei com esse lugar. E ele falava para mim novamente, fale para os meus filhos se prepararem, porque algo meu pai vai fazer, mas não vai ser para a morte. E ele falava assim para mim, isso que eles fizeram foi apenas um começo de um ritual que começou pela campanha de política. E eu via por trás deles, eles apresentando o presidente Lula. E ele falava assim, abre os olhos, porque ele falava assim, algo demoníaco vai chegar sobre a terra. Mas eu não vou deixar que isso atinja nenhum daqueles que creem em meu nome. Irmãos, e aí ele me levava, irmão, para me guerrear. Eu começava a guerrear, irmãos, dentro daquele lugar. Eu vi uns principados muito grandes. E eles atingiu a minha perna. E eu não conseguia andar. Mas aquilo lá não me parava, irmãos. Eu começava a guerrear, mesmo assim, mesmo eu parado ali. E rapidamente o Senhor, ele mandava uns anjos para me ajudar. E ali começava uma guerra, irmãos. Não só pelos irmãos que estão aqui, mas também pelas pessoas do canal do YouTube. E ele falava assim, hoje, pessoas foram visitadas em casa, porque estavam de joelho, chorando, estavam clamando diante do Pai. E o Pai ouviu essas pessoas. E ele falava assim, fala para o meu povo se preparar, porque o meu Pai, ele não viu esse carnaval com bons olhos. Isso tem fedido a narina dele. E cada uma dessas pessoas que fizeram isso vão pagar. Porque ele falava assim para mim, porque ninguém vai brincar com o nome do meu Pai. Não é comigo, irmãos. Ele falava, não é comigo. Ele falava que era com o Pai. Amém? Serei breve. Eu estava orando, né? Na hora do louvor, quando o apóstolo começa a orar, a louvar, na verdade, o Senhor ministra fortemente no meu coração e me diz assim: o meu povo, ele foi cheio, alguns foram cheios na primeira presença no seminário,
mas nem todos entenderam a ministração da minha serva quando ela subiu domingo no altar, quando ela falava da presença do Espírito Santo. Quando eu falei sobre Ezequiel, era porque era para entrar e não ter medo, mas muitas pessoas ainda têm medo de entrar nas águas, que é meu Espírito Santo, e pela incredulidade, algumas pessoas não vão receber aquilo que eu prometi, aquilo que eu coloquei no coração dos meus servos como tema. Não foi da parte deles, mas foi da minha parte. Fui eu que apresentei para eles. E aquilo que eu prometi que eu for fazer, eu farei nesses 15 dias. Mas o único impedimento, a incredulidade, que isso não é agradável e nem é da minha parte. A incredulidade e o medo. Eu disse, amém, Senhor. A incredulidade, ela começa quando uma pessoa não tem fé que os meus anjos estão segurando ela. Quando o meu espírito toca nela, ela abre os olhos e tem medo de se envolver na minha presença. Isso impede que a minha glória alcance essa pessoa. Amém. Amém, irmãos? Então foi isso que o Senhor me falou. Paz. Minha experiência de hoje foi longa por causa da guerra. E quando era minha experiência, né, eu fazia pergunta para o anjo, ele respondia que sim. E ele me levava até o céu. E eu já chegava lá equipada, porque quando a gente saía daqui da terra, eu via muitos demônios e era muito contra-ataque. Quando eu chegava no céu, ele dizia que tinha algo de Deus para passar para mim. E ele falava que ele queria mandar um recado para a igreja do Senhor, que devido à guerra ser muito grande, que as pessoas se preparassem, que elas orassem em casa, buscassem o Senhor em casa, que lesse a Bíblia e que jejuasse e permanecesse em oração todo o tempo em espírito. E ele dizia, guarda a tua coroa para que ninguém venha roubar. Ele dizia que era para a gente guardar a nossa mente no Senhor e estar todo o tempo ligado com o trono de Deus. Porque quem não estiver ligado, ele disse bem assim, que vai perecer no meio da guerra. E ele dizia que essa campanha vai ser a campanha que muitos iam alcançar a vitória. Só que você tinha que estar vigilante, tudo aquilo que você faz. E o inimigo ainda ia te acusar de muitas coisas que as pessoas ainda fazem que não é agradável aos olhos do Senhor. E ele dizia que devido à guerra ser muito grande, era para as pessoas se preparar porque o contra-ataque ia vir. E que não era para ninguém se assustar, tudo isso era por causa da guerra. Ele dizia que ele ia preparar uma armadura nova. E no meio de tudo isso, ele falava que o tempo que você perde no seu celular, na televisão, assistindo coisas que não agradam ao Senhor, só fazendo as coisas de casa e você acaba esquecendo do Senhor, ele dizia que ele ia começar a reprovar você e tirar você do meio dos deles. Porque ele dizia que o tempo que você passa numa televisão, no celular, não é o tempo que você passa de joelho. Não é o tempo que você passa lendo a Bíblia, não é o tempo que você passa orando. Ele dizia, você perde tanto tempo com essas coisas e eu quero saber qual de vocês consegue passar 10 minutos, pelo menos lendo uma Bíblia ou de joelho orando. Ele dizia, o tempo que você perde fazendo todas essas coisas vãs, você não perde na minha presença, você não perde se entregando a mim. E as pessoas passam quase a metade do seu dia todinho pensando besteiras e fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, dando lugar para o diabo, dando brecha através dos olhos. E ele dizia que os olhos eram a janela da alma. E ele dizia que os demônios iam estar todo o tempo em cima. E ele me trazia aqui na igreja e eu via como se tivesse 2 anjos no altar. E um ficava do lado esquerdo e o que estava do lado direito ficava seguindo o apóstolo todo o tempo. E eu não entendia por quê, mas ele estava todo o tempo e ele estava com uma espada na mão. E toda vez que vinha uma seta, o anjo do Senhor ele se colocava na frente, era como se criasse uma barreira. E começava a voltar, e o anjo do Senhor começava a guerrear. E quando eu olhava aqui no meio da igreja, era como se tivesse muito fogo, só que tinha vento. E eu me perguntava como que podia ter vento no meio do fogo. E o Senhor falava que era algo inexplicável, que eu não iria entender, mas que estava acontecendo. E eu via aquele fogo girando.
E quando eu olhava, muitas pessoas estavam na guerra e o Senhor dizia que essa guerra ia ser maior. E quando eu entrava na guerra, logo que eu guerreava com muitos demônios, eu pensava que já estava acabando, eu via aqueles demônios enormes. E eu via demônios sem cabeça, eu via um demônio tão grande, que era como se ele viesse para cima de mim e eu não conseguisse fazer nada, eu não tinha nenhuma reação. E era como se ele batesse no meu peito e eu voasse. Quando eu caía, eu recebia uma flechada na minha perna e na hora eu não consegui fazer nada. E quando eu parava ali, eu sentia como se fosse algo instantâneo e saía aquela seta e eu começava a sentir que tinha algo voltando ao normal. E o Senhor tapava a minha visão e era como se depois eu visse tudo branco. E na hora que eu estava sentindo que eu ia voltar, eu falava assim, eu não estou aguentando mais. Na hora que eu ia voltando, eu não conseguia ver nada, porque eu não estava sentindo o meu corpo e estava meio embaçado as coisas. Quando eu achava que eu estava voltando, tudo se apagou. E não demorou muito, eu já estava de novo com o anjo do Senhor. E ele me levava para me renovar, porque eu já estava sem força. E logo que eu volto da guerra, eu estava com muita dor de cabeça. E quando o apóstolo orou em mim, foi instantâneo que eu senti sair aquela dor. E eu me assustei, eu falei, meu Deus, mas tão rápido. Eu falava, que fé é essa? E quando eu olhava para a apóstola, eu via como se ela começasse a flutuar. E um fogo transbordasse e enchesse ela. E eu falava, meu Deus, cadê a apóstola? Eu só vejo fogo. E eu via como se a apóstola estivesse voando no meio da igreja. E quando ela ministrava, o Senhor estava derramando algo nas vidas. E ele dizia também que não só os irmãos daqui da oração, as pessoas do canal também estavam orando, estavam no propósito com o Senhor. E o Senhor dizia que aqueles que estão descendo na presença do Senhor, o Senhor ele ia visitar. E que ele tinha algo grande para entregar para a sua igreja. E o Senhor dizia que era para perseverar na presença dele, que o mais ele fará. Ele dizia que ele tinha uma recompensa para quem permanecer até o fim. Foi isso. Graça e paz, o apóstolo ministra em mim e o anjo aparece e eu faço a pergunta para ele. E ele me levava até o céu. Chegando lá, ele me falava sobre a palavra no culto, na pregação, que muita gente ouve a palavra, mas endurece o coração e não deixa a palavra entrar. Ela não acha que a palavra não é para ela, mas sim para o irmão que está do lado dela. E o Senhor, o anjo dizia para mim que o Senhor, ele fala com nós não só na oração, mas sim também na palavra, porque a palavra, a pregação é um dos meios de comunicação que o Senhor tem com nós. E ele dizia para mim, quando a gente ouvir a palavra, não é para endurecer nosso coração, mas sim abrir ele, porque o Senhor quer falar com a gente. E depois disso, ele me falava a dependência do Senhor, que nós é para ser dependente dele, não do homem. Porque se nós for dependente do homem, nós vai ir para o lamaçal, porque o homem ele não é perfeito, ele leva para as pessoas para o caminho errado. E ele dizia para mim que é para nós ser dependente dele, porque ele é nosso Pai e nosso Criador. Foi ele que nos criou do pó da terra. E é para a gente ser dependente dele para sempre, desde o dia da sua morte ou Jesus voltar. E ele dizia para mim que também não é só para nós ser dependente dos apóstolos, porque nem todo tempo eles vão estar aqui, mas sim do Senhor, porque eles vão estar com vocês todo dia, toda hora e para sempre, porque ele é o dono de todas as coisas e pode fazer tudo. A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências
com uma palavra que está lá em Efésios, né? Já lemos essa palavra aqui algumas vezes, mas quero reiterar novamente, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, amados irmãos, glória a Deus. Que experiências fortes, experiências tremendas, experiências que vieram da parte de Deus, testemunhos fortes e verdadeiros. Muito, se tem falado de um grande avivamento, que Deus ia mandar um grande avivamento, que o avivamento ia começar não sei aonde, em tal país, e não sei o que, sabe, irmãos? E durante muito tempo eu vivi isso, vivi esperando isso, que surgisse um grande avivamento, e nada surgindo, as coisas ficando cada vez pior. E eu tinha na minha consciência isso, que tínhamos que orar, tínhamos que clamar, buscar, de uma forma intensiva para podermos viver isso. Sabe, queridos, e é isso que estamos vivendo aqui na Igreja Shalom. Todas as noites estamos orando incansavelmente, sabe, pelas madrugadas, em batalhas espirituais, sabe, e depois de um certo tempo de oração, pagando preço, o Senhor derramou seus dons espirituais. Tem pessoas que têm dons de línguas, dons de interpretações de línguas. Tem pessoas que têm dom de visão, pessoas que têm dons de revelação, pessoas que têm esse dom de arrebatamento e são arrebatadas, ficaram como um dom. Tem pessoas que, sabe, têm provado, algo grande, algo genuíno da parte de Deus. Isso é um grande avivamento. E juntamente com isso as guerras se levantam. Sabe, queridos, quando você adquire um certo dom, que você adquire uma certa, vamos assim dizer, uma certa unção no reino espiritual, o nível de unção que você alcança é o nível de demônios que são enviados do inferno para guerrear contra você, impedir que você ore, impedir que você exerça o dom que Deus te deu. E aí, entre essa palavra que o apóstolo Paulo disse, principados, potestades, hostes espirituais das maldades, da maldade nas regiões celestiais, sabe, queridos? Então, nós também, durante essas batalhas de oração, durante as orações da noite, nós temos lutado contra feiticeiros, contra bruxos, contra satanistas, contra principados, potestades, demônios de todas as espécies, sabe, queridos? Mas à medida que a guerra ela vai passando, ela vai acontecendo, a unção de Deus, a glória do Senhor tem nos enchido, tem nos preenchido, vida tem sido salva, vidas têm sido salvas, têm sido curadas, restauradas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, um grande clamor, uma grande busca gera uma grande unção, que por sua vez gerará uma grande guerra, que por sua vez também atrai também tremendamente a glória e a graça do Senhor sobre a nossa vida. Sabe, queridos, então nossa responsabilidade de manter-se de pé durante a guerra é somente, a nossa preocupação é somente estar sempre cheios da glória do Senhor, cheios do poder de Deus. Sabe, queridos, e desde que o Senhor começou a nos visitar em arrebatamentos, desde que o Senhor começou a nos dar experiências tremendas, experiências fortes, temos feito isso, clamado pela madrugada, orado pela madrugada, sabe, guerreando, orando por vidas, temos ido a outras cidades e o Senhor tem arrebatado pessoas também, o Senhor tem feito um grande avivamento. Irmãos, nós não podemos parar. A Bíblia diz, aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, então não podemos mais, como diz o apóstolo Paulo, retroceder, mas temos que avançar, seguir para o alvo que é Cristo Jesus e viver todo dia uma vida de vitória, uma vida de milagres, de maravilhas. Se você for ver na Bíblia, lá no livro de Atos, os apóstolos viviam isso todos os dias a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes no templo, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Não era um mês, passava 2 meses de novo, não, irmãos, era todo dia, todo santo dia, estavam ali orando, clamando, vendo os sinais, sabe? E é isso que temos vivido aqui na Shalom, no Ministério Apostólico Internacional Shalom. Todos os dias, toda noite, o Senhor tem arrebatado pessoas, o Senhor tem mostrado maravilhas no céu, na terra. Como está escrito na Bíblia, ainda tem pessoas, irmãos, que se escandalizam com isso. Ainda tem pessoas que ficam, sabe, que vão no YouTube comentar, mas isso aí todo dia, não, mas tem que ser assim. As pessoas parecem que querem mandar em Deus, sabe, a forma de Deus trabalhar. Não, nós sabemos que para ser arrebatado não é assim, que não sei o que. A pessoa nunca veio aqui, a pessoa não nos conhece, sabe, e aí, sabe, acham que conhece, sabe, irmãos.
mas o fato é que nós conhecemos Deus quando buscamos Deus. Então, irmãos, muitos esperam um grande avivamento e cada um tem na sua cabeça a forma de como esse avivamento vai acontecer. Mas o fato é que Deus tem o controle de tudo. A nossa parte é só sermos cheios da glória, da graça e do poder de Deus. E vamos conquistar isso através de muita oração, muito clamor, muito sacrifício, muita entrega total. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, eu apresento agora este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, este adolescente que chegou até aqui no momento da oração. Pai, eu peço a tua graça, eu peço o teu poder, Senhor, sobre eles, meu Pai. Eu peço um grande avivamento, Pai, o mesmo avivamento que o Senhor tem visitado aqui na Shalom, que o Senhor venha visitar também, meu Pai, querido, cada vida, Senhor, que tem orado conosco, que tem somado conosco, que tem, Senhor, que se sente parte dessa família, Pai de Shalom, que o Senhor possa visitar cada um, Senhor, não importa a cidade, o país, o lugar, Senhor, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa derramar a sua graça, assim como o Senhor visitou, né? Assim como o Senhor arrebatou a irmã Edilene, o irmão Everton, a irmã Ana Cássia, o irmão Cauã, o Felipe, tantos outros aqui da igreja, Pai. Assim também, Pai, visita, Pai. Assim como o Senhor me visitou a minha esposa, visitou tantos outros aqui também. Visita, Pai, este homem, esta mulher, Senhor, para que a tua glória se estabeleça nessa geração. E assim os teus propósitos, os teus planos não sejam frustrados, Pai. Pai, mas nos usa, Senhor, cada vez mais, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.